Hoje eu tô aqui finalmente. Eu dei play. Oi, tudo bom? Hoje eu tô aqui finalmente pra falar dos dois primeiros episódios da série Os Anéis do Poder. Sim, finalmente chegamos à estreia dessa série. Honestamente, parece que foi ontem que eu tava aqui falando, especulando sobre do que essa série ia falar. Eu vou botar aqui no card os vídeos que eu falei. Então não esquece de curtir e seguir o canal. Mas vou fazer um resumão aqui dos dois primeiros episódios, vou dar a minha opinião, mas eu não vou me ater muito ao que o episódio traz, eu vou mais a algumas teorias e algumas análises. Então, para começar, aquela abertura, eu até tinha comentado, não tô comparando com House of the Dragon, a série, mas é porque eu tinha falado da questão da abertura de House of the Dragon. E aqui também, então eu vou falar, também só aparece no segundo episódio, a abertura. E eu não gostei muito. Ela é muito bonita. Eu só não entendi muito bem a questão do paralelo tanto com a areia. Que é meio bem feito assim de areia. Eu entendo que tem a questão da fusão com o metal, né? O papel da areia na metalurgia, enfim. Mas eu não sei. Eu gostava mais da abertura da série A Roda no Tempo. Inclusive eu falei sobre essa série. Mas eu gostava mais da abertura da série A Roda do Tempo. Porém, assim, tá boa, não tá ruim. Tá boa. Só não me surpreendeu, sabe? Não foi aquela coisa que chamou muito a minha atenção. Já tinha falado aqui da trilha sonora e assim, uma palma e meia. Porque tá maravilhosa a trilha sonora. A série em si, tivemos só 2 episódios até o momento, tá? Quinta-feira e sexta-feira saíram os 2 primeiros episódios. E agora, semanalmente, todas as sextas-feiras, sairão novos episódios. Em geral, eu gostei bastante. Um problema de você fazer qualquer coisa relacionada ao Senhor dos Anéis é que são muitos nomes, muitas informações, muitos lugares diferentes. E às vezes a coisa, ou a pessoa, ou o lugar tem mais de um nome. Então, por exemplo, o irmão da Galadriel, o nome dele é Finrod, mas às vezes ele é conhecido por Finrod Felagund, e por aí vai. E eu senti que a série adaptou isso muito bem, trazendo os nomes, trazendo os lugares, sendo bem específico. Gostei bastante desse sentido. Gostei também do roteiro, que a gente vê principalmente a Galadriel. Então, lembra quando eu falei lá das árvores de Valinor? E que eles provavelmente não iam falar daquela época, né? Até porque aquilo ali era a primeira era. Mas é, sim, um flashback. Então, é a infância da Galadriel. Ela viveu no tempo das árvores. Então, foi só um flashback dela, digamos assim. E foca mais nela e no seu momento como guerreira. E aí vamos pro primeiro ponto polêmico. Ah, mas Galadriel nunca foi guerreira. Gente, em nenhum lugar diz que ela não foi, tá? Existe muito material de Tolkien, além dos filmes de Peter Jackson, além dos próprios livros de Senhor dos Anéis, com relação à Terra-média. Então, temos aí contos inacabados, a natureza da Terra-média, o próprio Silmarillion. E no Silmarillion, ela é comentada, ela é citada algumas vezes. Uma para dizer o quanto ela é bonita, a outra para dizer que ela, junto com o irmão e os Noldor, deixaram a terra deles e quiseram vir ajudar a Terra-média. A outra para dizer que ela gosta de Celeborn, que ela era apaixonada por ele. Uma para dizer que eles procuraram no norte para achar vestígios de Sauron e por aí vai. Algumas outras vezes não tão importantes assim. Isso no Silmarillion. Então, em momento nenhum da história é falado que ela era contra, assim. Ai meu Deus, batalhas. Não. Claro que quando a gente a vê, já é na terceira era, ela já é uma senhora rainha, portadora do anel, já é uma pessoa completamente diferente. Mas inclusive no Silmarillion, quando fala que ela e os outros Noldor quiseram sair da Terra, ela estava lá muito valente. Então sim, gente. Isso eu tô falando aqui só do Silmarillion, tá? Existem outros materiais que eu não tô me baseando aqui, mas é importante a gente ter noção de uma coisa. Se é um fato
que o Tolkien falou, não, não pode ser assim, e a série trouxesse, aí sim eu diria que temos um problema. Mas não é o caso. Então não tem problema nenhum uma Galadriel guerreira. Na real, eu acho que é até bom para um crescimento da personagem. Porque se fosse apenas o que tá escrito ali, gente, ia ser um filme. Ia ser um filme de 2, 3 horas, mas ia ser um filme, não ia ser uma série. De várias temporadas. Então é importante a gente começar por aí mesmo. E assim, muito espaço eles têm. E o Prime Video não tirou essas coisas apenas da cabeça e não inventou coisas que não foram liberadas. A série ela foi feita assim, aqui na rédea curta. Então pode ter certeza que, pelo menos ao meu ver, eles não vão aparecer com nada assim muito, oh meu Deus, isso não acontece de jeito nenhum. Que é uma outra questão dos elfos negros. Temos um elfo negro na série. Eu amei, tá? É um outro assunto bastante polêmico também, mas eu acho importante a gente falar. Porque não foi citado nenhum elfo negro. Tá bom, não foi citado. Mas não quer dizer que não tenha. Ele não falou que não tem. Ele descreveu alguns elfos. Mas assim, o que diferencia mesmo os elfos dos humanos era a beleza. Beleza e a altura também. Mas principalmente a beleza, porque os humanos também já são bem mais altos que os anões e os hobbits. Aí falando das outras raças. Mas os elfos e os humanos, eles eram muito parecidos. Só que o que diferenciava mais era a questão da beleza, porque a beleza do elfo era estonteante. Os elfos que são descritos, que não são todos, são descritos com cabelo claro. Galadriel, ela é várias vezes citada pela sua beleza estonteante, pelo seu cabelo dourado, blá 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 blá. Mas isso não quer dizer que a gente não possa ter de outras raças. Imagina a quantidade de elfos que existia. Então, eu achei muito importante sim a série trabalhar isso, tanto na raça humana, quanto nos próprios Harfoots, que a gente vê ali, tem um com o cabelo mais caracolado do que o outro, um com a pele mais escura do que o outro. E é importante, gente, a miscigenação, tá? A raça humana, que é mais do que isso. Então, vamos botar alguns pontos que muitas mudanças são necessárias, tá? E até o momento, todas as mudanças que eu vi foram muito mais que necessárias. Então a gente vai com a Galadriel ali atrás da de vestígios do Sauron, porque ela tem certeza absoluta que ele não foi embora, que ele ainda está por lá. Lembrando que o Morgoth, isso é até citado bem rapidamente na série, o Morgoth ele foi lá, Morgoth que era digamos, o amo do Sauron, ele destruiu as árvores, que era a fonte de luz deles, né? Um símbolo extremamente sagrado e por aí vai. E Sauron foi um grande general do Morgoth ali nas guerras, na Guerra da Primeira Era. Porém, aqui na Segunda Era, o vilão que a gente vai ver, o principal, é o Sauron. Tá? Ele vai aparecer ali disfarçado, ele vai aparecer como tipo um metamorfo, então ele não vai ser identificado pelos elfos. Alguns elfos vão ficar de pé atrás com ele, mas a maioria não. E aí, essa questão dele ser um metamorfo traz para um outro ponto da série, que é aquele estranho. Quem que é aquele estranho que a Nori encontrou, que caiu ali no céu com uma bola de fogo que não queima? Um fogo que não queima. Eu tenho alguns palpites. O próprio Sauron é um dos palpites, mas eu não acredito que seja ele, porque o Sauron ele apareceu para os elfos. Então, não acredito que seja o caso. Algumas teorias, pode ser um dos magos, o Gandalf, o Radagast, ou Saruman. Eu não acredito que seja, porque os elfos também sabiam de onde eles vieram, que eles vieram do mar, que eles foram enviados, por aí vai. Eu acredito que possa ser um dos Blue Wizards, que eram 2, que foram enviados para lutarem contra Sauron. Eles não são tão conhecidos assim, então eu acredito que possa ser um deles. Por que só é um e não são 2? Não sei, é assim, realmente é um palpite, mas é uma pessoa, uma criatura, não sei se é bem um humano, que aparenta ter muito poder, mas que ao mesmo tempo não tem muito controle sobre. E vemos a Nora ali ajudando aquela pessoa completamente estranha, mesmo
podendo se colocar em apuros. Enquanto a Galadriel tá ali indo, voltando lá para as terras da promessa e onde ela vai viver para sempre, sem guerras e tal, que no fim das contas ela não vai, o Elrond tá brincando de político. E é o que ele faz, basicamente. Lembrando, gente, que o Elrond, ele não é 100% elfo, tá? Ele tem sangue humano, então percebam que a série traz isso de uma forma bem sutil. Mostra que ele é visto ainda como menor. Tipo, ó, vai ter uma cerimônia, mas você não pode estar lá, porque são só os elfos do alto escalão. Não é pro teu bico, meu filho. E ele... Mas, ainda assim, o rei gosta muito dele. E fala, ó, eu vou mandar você pra Celebrimbor. Gente, Celebrimbor, ninguém mais, ninguém menos do que o cara que fez os Anéis dos Elfos. Ah, mas não foi o Sauron que fez? O Sauron fez os Anéis dos Anões, os Anéis dos Homens e os Anéis... Por que eu falo dos Homens? Porque foram todos dados a homens mesmo. E o Anel do Poder. Mas quem fez os Anéis dos Elfos, o que tá com a Galadriel, com o próprio Elrond lá, quando a gente vai ver em Senhor dos Anéis, e o anel que está com o Gandalf, foi o Celebrimbor. Então é esse cara. Então esse cara é muito importante, já segura aí na mãozinha dele. E ele quer construir uma forja, uma baita forja, que vai ser tão forte quanto o bafo de um dragão e papapá, mas a gente não tem homens para construir isso, a gente não consegue construir isso. E o Elrond faz, vou falar com meu amigo, o anão. E vai lá e vemos as minas de Moria. Lembra que eu comentei também que a gente provavelmente iria ver? Sim, vemos ali o Império dos Anões no seu ápice. Eles estão fazendo agricultura, eles estão minando a torta à direita. O Império tá assim, de vento em popa. Mas o Elrond não é tão bem recebido lá quanto ele pensa. E fica o questionamento aí de muitos. Mas por quê, gente? É meio complicado para um elfo manter amizade com outras raças. Porque assim, como o próprio Durin falou, 20 anos pro Elrond passam num piscar de olhos. Pro Durin é metade da vida dele, praticamente. Então, assim, ele fica magoado e o Elrond invoca o direito de Sigin Tarag. Nem sei se fala assim mesmo. Mas é basicamente um desafio que um vai tentar quebrar mais pedra que o outro até que não se consiga. E o Elrond vê que não vai levar a lugar nenhum, que eles vão ficar o dia inteiro ali quebrando pedra e que ele não vai conseguir o que ele quer, mas no fim das contas ele consegue. Conhecemos a rainha. Então, 3 coisas são muito importantes a gente lembrar depois desses 2 episódios. Primeira coisa, relacionamentos entre elfos e humanos não são muito bem vistos, como a gente vê lá com o nosso novo elfo, que eu esqueci o nome dele. Enfim, eu vou colocar aqui o nome dele na tela. Eu tenho perda de memória recente. Mas não são muito bem vistos. São poucos os relacionamentos entre elfos e humanos aí na história da Terra-média. Mas os orcs estão de volta. Claro, não tem como ter série de Senhor dos Anéis sem ter os orcs. E eles estão de volta aí pra quem quer ver e pra quem não quer ver. Sabe Harry Potter? Quando fica, Voldemort voltou, ele não voltou? Pronto. É feito a Ordem da Fênix. Pra quem quiser e pra quem não quiser ver também, tem orcs aí. Os humanos estavam um pouco ali descrentes, mas nada melhor do que um pedaço de orc, especialmente a cabeça, pra justificar. Olha, os orcs estão aí, eles estão vindo, vão destruir a gente. Então já começa com os humanos fugindo. Segundo ponto, uma aliança entre os anões e os elfos vai ser feita, tá? Sabemos que o Celebrimbor vai trabalhar aí com os anões. E o Elrond vai ter um papel muito importante nisso. Terceiro ponto, ainda não vimos os Númenóreanos, mas eu acredito que vamos ver no início do próximo episódio. Porque quando a Galadriel e o seu fiel escudeiro lá, o Halbrand, são achados no final do episódio, segundo episódio no caso, aquelas velas se parecem muito com as velas Númenóreanas. Então eu acredito ser, sim. Eu acredito ser até o Isildur pela sombra. Mas vamos esperar um pouquinho pra ver, né? Em geral, como eu comentei,
A série, ela passeou um pouco pelos reinos dos elfos, então fomos a Lindon, fomos a Moria, no caso que não é dos elfos, né? Mas fomos a Lindon, fomos a Moria, vimos um pouco dos campos, vimos um pouco dos Harfoots, que são nômades. Então, assim, vimos bastante, mas ainda tem muito mais coisa pra ver por aí. Não, mas eu fico por aqui. Eu quero que você comente o que você achou desses primeiros episódios, se eles atenderam às suas expectativas ou não. Se você tá um pouco decepcionado, comenta aqui também. Um beijo e até a próxima.